O Capital, livro 1, Karl Marx, editora Boitempo, edição 2013. Quarta seção, a produção do mais-valor relativo. Capítulo 13. Maquinaria e grande indústria. Item 8. O revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar pela grande indústria. Páginas 531 a 551. Item A. A suprassunção da cooperação fundada no artesanato e na divisão do trabalho. Vimos como a maquinaria suprassume a cooperação baseada no artesanato e a manufatura baseada na divisão do trabalho artesanal. Um exemplo do primeiro tipo é a maquinaria de ceifar, que substitui a cooperação de ceifeiros. Um exemplo cabal do segundo tipo é a máquina para a fabricação de agulhas de costura. Segundo Adam Smith, à sua época, 10 homens fabricavam diariamente, por meio da divisão do trabalho, mais de 48 mil agulhas de costura. Mas uma única máquina fornece 145 mil agulhas numa jornada de trabalho de 11 horas. Uma mulher ou uma moça supervisiona, em média, 4 dessas máquinas e, assim, produz com a maquinaria 600 mil por dia, isto é, mais de 3 milhões de agulhas de costura por semana. Nota 246. Commissionaire, terceiro report, 1864, página 108, número 444. Na medida em que uma única máquina de trabalho assume o lugar da cooperação ou da manufatura, ela mesma pode servir novamente de base para a produção de tipo artesanal. Mas essa reprodução do artesanato com base na maquinaria constitui apenas a transição para a produção fabril, que, em regra, surge sempre que a força motriz mecânica, vapor ou água, substitui os músculos humanos na tarefa de movimentar da máquina. Esporadicamente, e também de modo apenas transitório, a pequena indústria pode vincular-se à força motriz mecânica por meio do aluguel do vapor, como em algumas manufaturas de Birman, por meio do uso de pequenas máquinas calóricas, como em certos ramos da tecelagem, entre outros. Nota 247. Nos Estados Unidos, é frequente essa reprodução da produção artesanal fundada na maquinaria. Justamente por isso, a concentração, quando ocorre a inevitável transição para a produção fabril, avançará com botas de 7 léguas, em compensação com o que ocorre na Europa e mesmo na Inglaterra. Na tecelagem de seda, em Coventry, desenvolveu-se de forma natural o experimento das fábricas cottages, no meio de fileiras de cottages dispostas em quadrado. Construiu-se uma assim chamada engine house, ou casa de máquinas, para a máquina a vapor, e esta, por meio de cabos, foi ligada aos teares dentro dos cottages. Em todos os casos, o vapor era alugado, por exemplo, a 2,5 shillings por tear. Essa renda do vapor tinha de ser paga semanalmente, quer os teares estivessem em funcionamento, quer não. Cada cottage continha de 2 a 6 teares, pertencentes aos trabalhadores, comprados a créditos ou alugados. A luta entre a fábrica cottage e a fábrica propriamente dita se arrastou por mais de 12 anos e terminou com a ruína total das 300 cottages factories. Nota 248. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1865, página 64. Onde a natureza do processo não condicionava, desde o início, a produção em larga escala, as novas indústrias implantadas nas últimas décadas, como a da fabricação de envelopes, de penas de aço, etc., percorreram, em geral, primeiro a empresa artesanal, depois a empresa manufatureira, como fases transitórias e efêmeras até a empresa fabril. Essa metamorfose permanece a mais difícil, na qual a produção manufatureira do artigo não inclui qualquer sequência de processos de desenvolvimento, mas uma multiplicidade de processos diferentes. Tal foi, por exemplo, o grande obstáculo à fabricação de penas de aço. No entanto, há uns 15 anos já foi inventado um autômato que executa 6 processos distintos ao mesmo tempo. Em 1820,
a produção artesanal forneceu as primeiras 12 dúzias de penas de aço ao preço de 7 libras e 4 shillings. Em 1830, a manufatura já as fornecia a 8 shillings e hoje as fábricas as fornecem ao comércio atacadista a um preço de 2 a 6 pence. Nota 249. O Sr. Guillot instalou em Birmingham a primeira manufatura de penas de aço em larga escala. Já em 1851, ela fornecia mais de 180 milhões de penas e consumia 120 toneladas de chapas de aço por ano. Birmingham, que monopoliza essa indústria no Reino Unido, produz hoje anualmente bilhões de penas de aço. Segundo o censo de 1861, o número de pessoas ocupadas chegava a 1.428, das quais 1.268 operárias de 5 anos de idade em diante. Item B. Efeito retroativo do sistema fabril sobre a manufatura e o trabalho domiciliar. Com o desenvolvimento do sistema fabril e o conseguinte revolucionamento da agricultura, não só se amplia a escala da produção nos demais ramos da indústria, como também se modifica seu caráter. Por toda parte, torna-se determinante o princípio da produção mecanizada, a saber, analisar o processo de produção em suas fases constitutivas e resolver os problemas assim dados por meio da aplicação da mecânica, da química, entre outros. Em suma, das ciências naturais. Logo, a maquinaria se impõe, ora neste, ora naquele processo parcial no interior das manufaturas. Com isso, a cristalização rígida da organização manufatureira, que tem origem na velha divisão do trabalho, é dissolvida e dá lugar a uma modificação incessante. Além disso, a composição do trabalhador coletivo ou do pessoal combinado de trabalho é revolucionada desde seus fundamentos, contrariamente ao período da manufatura. Agora, o plano da divisão do trabalho se baseia, sempre que possível, na utilização do trabalho feminino, do trabalho de crianças de todas as idades, de trabalhadores não qualificados, em suma, do cheap labor, ou do trabalho barato. Como o inglês o denomina de modo tão característico. Isso vale não só para toda a produção combinada em larga escala, quer empregue maquinaria ou não, mas também para a assim chamada indústria domiciliar, tenha ela lugar nas residências privadas dos trabalhadores ou em pequenas oficinas. Essa assim chamada indústria domiciliar moderna nada tem a ver, exceto pelo nome, com a indústria domiciliar antiga, que pressupunha um artesanato urbano e uma economia camponesa independentes, além de, sobretudo, um lar da família trabalhadora. Atualmente, essa indústria se converteu no departamento externo da fábrica, da manufatura ou da grande loja. Além dos trabalhadores fabris, dos trabalhadores manufatureiros e dos artesãos, que ele concentra, espacialmente em grandes massas e comanda diretamente o capital e movimenta por fios invisíveis um outro exército, o dos trabalhadores domiciliares espalhados pelas grandes cidades e pelo campo. Exemplo. A fábrica de camisas do Sr. Tilly, em Londesderry, Irlanda, que emprega 1.000 trabalhadores na fábrica e 9.000 trabalhadores domiciliares dispersos pelo campo. Nota 250. Employment Commissions, segundo repórter, 1864, página 1018, número 415. A exploração de forças de trabalho, baratas e imaturas, torna-se mais inescrupulosa na manufatura moderna do que na fábrica propriamente dita, pois a base técnica existente nesta última, a substituição da força muscular por máquinas e a facilidade do trabalho é algo que inexiste em grande parte. Na primeira, que ao mesmo tempo submete o corpo de mulheres e crianças com maior naturalidade à influência de substâncias tóxicas, entre outras coisas, essa exploração se torna ainda mais inescrupulosa no assim chamado trabalho domiciliar do que na manufatura, porque a capacidade de resistência dos trabalhadores diminui em consequência de sua dispersão, porque toda uma série de parasitas rapaces se interpõe entre o verdadeiro patrão e o trabalhador, porque o trabalho domiciliar compete em toda parte e no mesmo ramo da produção com a indústria mecanizada, ou ao menos manufatureira, porque a pobreza rouba do trabalhador as condições de trabalho mais essenciais, como espaço, luz, ventilação, etc. Porque cresce a instabilidade do emprego e, finalmente, porque a concorrência entre os trabalhadores atinge
necessariamente seu grau máximo nesses últimos refúgios daqueles que a grande indústria e a grande agricultura transformaram em supranumerários. A economia dos meios de produção que a produção mecanizada desenvolve sistematicamente, pela primeira vez, e que consiste, ao mesmo tempo, no desperdício mais inescrupuloso da força de trabalho e no roubo dos pressupostos normais da função do trabalho, revela agora tanto mais esse seu aspecto antagônico e homicida, quanto menos estiverem desenvolvidas num ramo industrial, a força produtiva social do trabalho e a base técnica dos processos combinados de trabalho. Item C. A manufatura moderna. Ilustrarei agora com alguns exemplos as proposições anteriormente enunciadas. O leitor já conhece uma massiva documentação apresentada na seção sobre a jornada de trabalho. As manufaturas metalúrgicas de Birmingham e adjacentes empregam em grande parte para trabalhos muito pesados 30 mil crianças e adolescentes, além de 10 mil mulheres. Aí podemos encontrá-las nas insalubres fundições de latão, fábricas de botão, oficinas de esmaltação, galvanização e laqueamento. Nota 251. Em Sheffield, atualmente ocorre até mesmo o emprego de crianças nas oficinas de esmerilamento. O excesso de trabalho para maiores e menores de idade garantiu a diversas gráficas de jornais e livros de Londres a honrosa alcunha de matadouro. Nota 251A. Employment Commissions, Quinto Reports, 1866, página 3, número 24, página 6, número 55 e 56 e página 7, número 59 e 60. Os mesmos excessos cujas vítimas são principalmente mulheres, moças e crianças ocorrem no ramo da encadernação de livros, trabalho pesado para menores nas cordonarias, trabalho noturno em salinas, em manufaturas de velas e outras manufaturas químicas, utilização assassina de adolescentes como força motriz de teares nas tecelagens de seda não movidas mecanicamente. Nota 252. Idem, páginas 114 e 115, números 6 e 7. O comissionário observa corretamente que, embora o habitual seja a máquina substituir o homem, aqui é o jovem que, verbatim, ou literalmente, substitui a máquina. Um dos trabalhos mais infames, abjetos e mal pagos, para o qual são preferencialmente empregados rapazes e mulheres, é o de classificar farrapos. É sabido que a Grã-Bretanha, além de seus inúmeros esfarrapados próprios, constitui um empório para o comércio de farrapos do mundo inteiro. Nota do tradutor. Marx joga aqui com a palavra lupen, que significa tanto farrapo, trapo, quanto indivíduo esfarrapado, maltrapilho, vadio. Eles afluem do Japão, dos mais longínquos estados da América do Sul e das Ilhas Canárias, mas as principais fontes de suprimento são Alemanha, França, Rússia, Itália, Egito, Turquia, Bélgica e Holanda. Servem como adubo para a fabricação de estofo, para roupa de cama, chouto, lã artificial e como matéria-prima do papel. Os classificadores de farrapos servem como transmissores de varíola e de outras epidemias cujas primeiras vítimas são eles mesmos. Nota 253. Ver relatório sobre o comércio de trapos e inúmeros documentos. Public Health, 8º Report, Londres, 1866, apêndice, páginas 196 a 208. Como exemplo clássico de sobretrabalho, trabalho pesado, inadequado e de consequente brutalização dos trabalhadores consumidos desde a infância, podemos citar, além da mineração e da produção de carvão, a fabricação de tijolos, ramos nos quais, na Inglaterra, a máquina recém-inventada só é usada esporadicamente, 1866, entre maio e setembro. O trabalho dura de 5 horas da manhã até as 8 da noite, e onde a secagem é feita ao ar livre, ele com frequência se estende das 4 da manhã às 9 da noite. A jornada de trabalho de 5 horas da manhã às 7 da noite é considerada reduzida, moderada. Crianças de ambos os sexos são empregadas a partir do 6º ou até mesmo do 4º ano de idade. Elas trabalham o mesmo número de horas dos adultos e frequentemente mais do que eles. O trabalho é árduo e o calor do verão aumenta ainda mais o cansaço. Numa olaria em Mosley, por exemplo, uma moça de 24 anos fabricava diariamente 2.000 tijolos, tendo por auxiliares 2 moças menores de idade que traziam a argila e empilhavam os tijolos. Essas moças carregavam 10 toneladas de argila por dia, percorrendo um trajeto de 210 pés, por um aclive escorregadio de uma escavação de 30 pés de profundidade. Citação.
É impossível que uma criança passe pelo purgatório de uma olaria sem experimentar uma grande degradação moral. A linguagem indigna que ela tem de ouvir desde a mais tenra infância, os hábitos obscenos, indecentes e desavergonhados entre os quais as crianças crescem, ignorantes e até selvagens, fazem delas para o resto da vida pessoas desaforadas, vis e dissolutas. Uma terrível fonte de desmoralização são as condições em que moram. Cada Müller ou moldador, o trabalhador verdadeiramente qualificado e chefe de um grupo de trabalho, fornece ao seu grupo de 7 pessoas alojamento e refeição em seu casebre ou cottage, pertencendo ou não à sua família. Dormem em seu casebre homens, adolescentes e moças. O casebre consiste em 2, excepcionalmente 3 quartos, todos térreos com pouca ventilação. Os corpos estão exaustos pela grande transpiração durante o dia, que não se observam quaisquer regras de higiene, limpeza ou decência. Muitos desses casebres são verdadeiros modelos de desordem, sujeira e pó. O maior mal desse sistema que emprega moças nesse tipo de trabalho está em que ele geralmente as agrilhoa desde a infância e por toda a vida, a corja mais depravada. Elas se convertem em rapazes rudes e desbocados, antes mesmo que a natureza lhes tenha ensinado que são mulheres. Vestidas com uns poucos farrapos imundos, pernas desnudas, até bem acima dos joelhos, cabelos e rostos tisnados, aprendem a desdenhar de todos os sentimentos de decência e recato. Durante as horas das refeições, deitam-se pelos campos ou espiam os rapazes que se banham num canal próximo. Por fim, concluída sua árdua faina cotidiana, vestem trajes melhores e acompanham os homens às tabernas. Fim da citação. Nada mais natural do que a enorme ocorrência de alcoolismo já desde a infância nessa classe inteira. O pior é que os oleiros desesperam de si mesmos. Um dos melhores desses trabalhos declarou ao vicário de Southampton, citação, é tão fácil conseguir educar e melhorar o diabo quanto o oleiro senhor. Nota 254. Shield Employee Commissions, Quinto Report, 1866, páginas 16 e 18, números 86 e 97, páginas 130 e 33, número 39 e 71, conforme também idem, Terceiro Report, 1864, páginas 48 e 56. Sobre o modo como os capitalistas economizam condições de trabalho na manufatura moderna, que inclui aqui todas as oficinas em larga escala, com exceção das fábricas propriamente ditas, encontra-se farto material oficial, ateliês de trabalho, especialmente dos impressores e alfaiates londrinos. Vai além das fantasias mais repulsivas de nossos romancistas. As consequências sobre o estado de saúde dos trabalhadores é evidente. O Dr. Simon, o mais graduado funcionário médico de Privy Council, é editor oficial dos Public Health Reports. Diz, entre outras coisas, nota do tradutor, ver nota na página 318, New. Citação. Em meu quarto relatório de 1861, mostrei como é praticamente impossível para os trabalhadores obter o cumprimento daquilo que é seu primeiro direito em matéria de saúde, a saber que o trabalho, qualquer que seja a atividade para a qual os trabalhadores são reunidos, esteja livre de todas as condições insalubres que possam ser evitadas pelo empregador. Demonstrei que, enquanto os trabalhadores forem praticamente incapazes de impor eles mesmos essa justiça sanitária, não poderão obter nenhuma ajuda eficaz dos funcionários nomeados da polícia sanitária. Atualmente, a vida de miríades de trabalhadores e trabalhadoras é inutilmente torturada e abreviada por intermináveis sofrimentos físicos causados por sua mera ocupação. Nota 255. Public Health, Sixth Report, citação página 29 e 31. A fim de ilustrar a influência dos locais de trabalho sobre o estado de saúde dos trabalhadores, o Dr. Simon inclui em seu relatório a seguinte tabela de mortalidade. Nota 256. Ibidem, página 30. O Dr. Simon observa que a mortalidade entre os alfaiates e impressores entre 25 e 35 é, na verdade, muito maior, pois seus patrões de Londres obtêm no campo um grande número de jovens de até 30 anos, que fazem trabalhar como aprendizes, e aqueles que querem se aperfeiçoar em seu ofício. Estes figuram no censo como londrinos, incham o número de pessoas com base na qual se calcula a taxa de mortalidade em Londres, porém sem contribuir proporcionalmente para o número de casos de morte nessa cidade.
Grande parte deles, com efeito, retorna ao campo e muito especialmente em casos de doenças graves, conforme idem. Tabela. Itens. Número de pessoas de todas as faixas etárias empregadas na indústria. Indústria comparada no que diz respeito à saúde. Taxa de mortalidade por cada 100 mil homens, nas respectivas indústrias e nas faixas etárias indicadas, de 25 a 35 anos, de 35 a 45 anos, de 45 a 55 anos. Número de pessoas, 958.265, indústrias comparadas. Agricultores na Inglaterra e no país de Gales, de 25 a 35, 743, de 35 a 45, 805 e de 45 a 55, 1145. Número de pessoas, 22.301 homens e 12.377 mulheres. Alfaiates de Londres, de 25 a 35, 958, de 35 a 45, 1.262, de 45 a 55, 2.093. Número de pessoas, 13.803. Indústria comparada, impressores de Londres, de 25 a 35, 894, de 35 a 45, 1.747, de 45 a 55, 2.367. Item D. O trabalho domiciliar moderno. Passo agora ao assim chamado trabalho domiciliar, uma ideia dessa esfera de exploração do capital erigida na retaguarda da grande indústria, bem como de suas monstruosidades, é dada, por exemplo, pela fabricação de pregos, de aparência tão idílica em alguns vilarejos longínquos da Inglaterra. Nota 257. Trata-se aqui de pregos feitos a martelo, diferentemente daqueles produzidos à máquina. Ver Shield Employment Commission, terceiro report, páginas 11, 19, número 125 a 130, página 52, número 11, página 113 e 114, número 487 e página 137, número 674. Bastarão aqui alguns exemplos extraídos da fabricação de rendas e de palha trançada, ramos ainda não mecanizados de modo algum, ou que concorrem com a indústria mecanizada e manufatureira. Das 150 mil pessoas ocupadas na produção inglesa de rendas, cerca de 10 mil enquadram-se na Lei Fabril de 1861. A imensa maioria das 140 mil restantes são mulheres, adolescentes e crianças de ambos os sexos, embora o sexo masculino só esteja parcamente representado. O estado de saúde desse material barato de exploração pode ser constatado na seguinte tabela do Dr. Thurman, médico da General Dispenser ou Polícia Geral de Nottingham. De cada 686 pacientes rendeiras, a maioria entre 17 e 24 anos de idade, o número de tuberculose era, em 1852, 1 de cada 45 casos, em 53, 1 de cada 28, em 54, 1 de cada 17, em 55, 1 de cada 18, em 56, 1 de cada 15, em 1857, 1 de cada 13, em 1858, 1 de 15, em 1859, 1 de cada 9, em 1860, 1 de 8 e em 1861, 1 de cada 8. Nota 258. Ibidem, páginas 22, número 166. Essa progressão na taxa de casos de tuberculose há de ser suficiente para o mais otimista dos progressistas e o mais mentiroso dos mascates alemães do livre câmbio. A Lei Fabril de 1861 regulamenta a fabricação de rendas propriamente dita quando realizada à máquina, o que é a regra na Inglaterra. Os ramos que aqui examinaremos brevemente, incluindo somente aqueles nos quais os trabalhadores, em vez de estarem concentrados em manufaturas, estabelecimentos comerciais, entre outros, atuam apenas como os assim chamados trabalhadores domiciliares e dividem-se em 1. Último acabamento das rendas feitas a máquinas, um ramo que, por sua vez, compreende inúmeras subdivisões, conhecido como finishing. E 2. Rendas de bilros. O last finishing, o acabamento da renda, é realizado com trabalho domiciliar, seja nas assim chamadas mistresses houses ou casas de mestras, ou
por mulheres que trabalham em suas próprias casas, sozinhas ou com seus filhos. As mulheres que mantêm as Mistress House são igualmente pobres. O local de trabalho é uma parte de sua residência privada. Elas recebem encomendas de fabricantes, proprietários de grandes lojas, entre outros, e empregam mulheres, moças e crianças pequenas conforme o tamanho dos aposentos disponíveis e a demanda flutuante do negócio. O número de trabalhadores ocupados varia de 20 a 40 em alguns locais e de 10 a 20 em outros. 6 anos é a média de idade mínima com que as crianças começam a trabalhar, mas algumas o fazem com menos de 5 anos. O tempo de trabalho habitual é de 8 horas da manhã a 8 da noite, com 1h30 para as refeições, feitas de modo irregular e muitas vezes nos próprios buracos fétidos onde se trabalha. Se os negócios vão bem, o trabalho costuma durar das 8, às vezes das 6 horas da manhã, até as 10, 11 ou 12 horas da noite. Nas casernas inglesas, o espaço regulamentar de cada soldado é de 500 a 600 pés cúbicos. Nos lazaretos militares é de 1.200. Naqueles buracos de trabalho, em contrapartida, cada pessoa dispõe de 60 a 100 pés cúbicos. Ao mesmo tempo, a iluminação, a gás consome o oxigênio do ambiente. Para manter as rendas limpas, as crianças têm frequentemente de tirar os sapatos, mesmo no inverno, sendo o assoalho revestido de lajota ou ladrilho. Citação. Em Northam, não é nada incomum encontrar de 15 a 20 crianças amontoadas num cubículo de talvez não mais do que 12 pés quadrados, ocupadas durante 15 a 24 horas do dia, num trabalho por si mesmo extenuante por seu fastio e monotonia, e além disso executando nas condições mais insalubres possíveis. Mesmo as crianças mais jovens trabalham com atenção redobrada e numa velocidade espantosa, quase nunca podendo descansar seus dedos ou movimentar-se mais lentamente. Quando se lhes pergunta algo, jamais erguem os olhos do serviço por receio de perder um só instante. Fim da citação. À medida que a jornada avança, as mistresses usam de uma vara longa para incentivar as rendeiras a manterem o ritmo de trabalho. Ao final de sua longa prisão numa atividade monótona, prejudicial à visão e estafante por causa da uniformidade da postura corporal, as crianças se cansam cada vez mais, tornando-se inquietas como pássaros. É um verdadeiro trabalho escravo. Nota 259. Child Employment Commission, segundo reportes, 1864, página 19 e 21. Onde as mulheres trabalham em casa com seus próprios filhos, isto é, em sentido moderno, num quarto alugado, frequentemente num sótão, as condições são, quando isso é possível, ainda piores. Esse tipo de trabalho é distribuído num raio de 80 milhas em torno de Northam. Quando a criança ocupada nos estabelecimentos comerciais deixa o trabalho às 9 ou às 10 da noite, é comum que ela ainda receba um pacote para aprontar em casa. O fariseu capitalista, representado por uns de seus lacaios assalariados, faz isso com naturalidade, proferindo a untuosa frase: "Isto é para a mamãe", porém plenamente consciente de que a pobre criança terá de ajudar no trabalho. Nota 260. Ibidem, página 21 a 22. A indústria das rendas de Bilhus concentra-se principalmente em 2 distritos agrícolas ingleses: o distrito rendeiro de Honiton, que ocupa de 20 a 30 milhas ao longo da costa meridional de Devonshire e inclui aos poucos lugares de North Devon e outros distritos, que se estendem sobre grande parte dos condados de Buchan, Belford, Northampton e as localidades vizinhas de Oxfordshire e Huntingdonshire. Os cottages dos diaristas agrícolas constituem geralmente os locais de trabalho. Alguns donos de manufatura chegam a empregar mais de 3.000 desses trabalhadores domiciliares, sobretudo crianças e adolescentes, unicamente do sexo feminino. Aqui se repetem as condições descritas no lace finishing. A diferença é que no lugar das Mistresses House surgem as assim chamadas lace schools, ou escolas de rendado, mantidas por mulheres pobres em seus casebres. As crianças trabalham nessas escolas a partir de 5 anos de idade, às vezes menos, até os 12 ou 15 anos. Durante o primeiro ano, os mais jovens trabalham de 4 a 8 horas, depois das 6 horas da manhã até as 8 ou 10 da noite. Citação. Os recintos são geralmente salas de estar comuns de pequenos cottages, com a chaminé tapada para evitar correntes de ar. Os ocupantes mantendo-se aquecidos também no inverno apenas por seu próprio calor animal.
Em outros casos, essas assim chamadas salas de aula são pequenas despensas sem lareira. A superlotação desses buracos e a poluição do ar, assim causadas, são frequentemente extremas. Acrescenta-se a isso o efeito nocivo dos canais de esgotos, latrinas, substâncias de decomposição e de outras imundícies que se acumulam nas vias de acesso aos cotágios menores. Fim da citação. Com relação ao espaço, numa escola de rendado, 18 moças e a mestra, 33 pés cúbicos por pessoa. Em outra, onde o mau cheiro era insuportável, 18 pessoas, 24,5 pés cúbicos por cabeça. Nessa atividade, podemos encontrar crianças de 2 e 2 anos e meio de idade. Nota 261. Ibidem, página 29 e 30. Onde acaba a renda de Bills, nos condados rurais de Buckingham e Bedford, começa o entrançado de palha. Ele compreende grande parte de Hertfordshire e regiões ocidentais e setentrionais de Essex. Em 1861, havia 48.043 pessoas ocupadas no entrançado de palha e na confecção de chapéus de palha, sendo 3.815 do sexo masculino em todas as faixas etárias e demais do sexo feminino, das quais 14.913 menores de 20 anos de idade e 7.000 delas crianças. No lugar das escolas de rendado surgem as Straw Plate Schools, ou escolas de entrançado de palha. Nelas, as crianças aprendem a entrançar a palha a partir dos 4 anos de idade, às vezes até entre os 3 e os 4 anos. Educação, é claro, elas não recebem nenhuma. As próprias crianças chamam as escolas primárias de Natural School, escolas naturais, para diferenciá-las dessas instituições sugadoras de sangue, nas quais são obrigadas a trabalhar até que concluam a tarefa, geralmente 30 jardas por dia, exigida por suas mães famélicas. Essas mães costumam fazê-las trabalhar em casa até às 10, 11 ou 12 horas da noite. A palha lhes corta os dedos e a boca, com a qual a umedecem constantemente. Segundo o ponto de vista comum aos funcionários médicos de Londres, resumido pelo Dr. Ballard, o espaço mínimo para cada pessoa num dormitório ou sala de trabalho é de 300 pés cúbicos. Nas escolas de entrançado de palha, porém, o espaço é distribuído ainda mais escassamente do que nas escolas de rendado, variando entre 12,2 terços, 17,17, 18,5 e 22 pés cúbicos por pessoa. Os menores desses números, diz o comissário White, representam um espaço menor do que aquele que uma criança ocuparia se empacotada numa caixa de 3 pés em todas as dimensões. Assim desfrutam da vida essas crianças até os 12 ou 14 anos de idade. Os pais miseráveis e degradados só pensam em arrancar o máximo possível de seus filhos. Estes, por sua vez, quando crescidos, não dão mais a mínima para seus pais e os abandonam. Não admira que a ignorância e o vício abundem numa população criada dessa maneira. Sua moralidade está no mais baixo nível. Grande parte das mulheres tem filhos ilegítimos e muitas numa idade tão precoce que até mesmo os familiarizados com as estatísticas criminais ficam horrorizados. Número 262. Nota. Ibidem, página 40 e 41. É a pátria dessas famílias modelos, segundo afirma o conde de Montalembert, sem dúvida a autoridade competente em matéria de cristianismo. É o país cristão modelar da Europa. O salário, que já é miserável nos ramos de atividade que abordamos anteriormente, o salário máximo excepcionalmente pago às crianças nas escolas de entrançado de palha, é de 3 shillings. É ainda reduzido a muito menos do que seu montante nominal, por meio do Truck System, ou sistema de pagamentos com bônus, que prepondera de modo geral nos distritos rendeiros. Nota 263. Children's First Report, 1863, página 185. Item E. Transição da manufatura e do trabalho domiciliar modernos para a grande indústria. Aceleração dessa revolução mediante a aplicação das leis fabris a esses modos de produzir. O barateamento da força de trabalho por meio do simples abuso de força de trabalho femininas e imaturas
do roubo de todas as condições normais de trabalho e de vida e da brutalidade nua e crua do trabalho excessivo e do trabalho noturno, acaba por se chocar contra certas barreiras naturais que já não podem transpor, assim como ocorre com o barateamento das mercadorias e a exploração capitalista em geral, que repousam sobre esses fundamentos. Assim, esse ponto é finalmente alcançado e isso demora bastante. Soa a hora para a introdução da maquinaria e a transformação agora rápida da produção domiciliar dispersa, ou inclusive da manufatura, em produção fabril. O mais colossal exemplo desse movimento nos é fornecido pela produção de acessórios de vestuário. Segundo a classificação da Children's Employment Commission, essa indústria compreende produtores de chapéu de palha e de chapéus femininos, produtores de gorros, alfaiates, millionaires e dressmakers. Nota 264. Millionaire diz respeito ao rigor apenas à confecção de toucados, porém compreende também a confecção de mantos e mantilhas, ao passo que as dressmakers são idênticas às nossas modistas. Dressmakers. Comiseiros e costureiras, espartilheiros, luveiros, sapateiros, além de muitos ramos menores como a fabricação de gravatas, colarinhos, etc. O pessoal feminino ocupado nessas indústrias da Inglaterra e no país de Gales chegava em 1861 a 586.298 pessoas, das quais pelo menos 115.242 eram menores de 20 anos, 16.560 menores de 15 anos. O número dessas trabalhadoras no Reino Unido, em 1861, era de 750.334. A quantidade de trabalhadores do sexo masculino ocupados à mesma época na confecção de chapéus, calçados, luvas e alfaiataria na Inglaterra e no país de Gales era de 437.969, dos quais 14.964 menores de 15 anos, 89.285 entre 15 e 20 anos e 333.117 maiores de 20 anos de idade. Nesses dados não figuram muitos ramos menores que aí deveriam estar incluídos. Porém, se tomarmos esses números tal como eles se apresentam, o resultado é só para a Inglaterra e o país de Gales, segundo o censo de 1861, uma soma de 1.024.267 pessoas. Portanto, aproximadamente tantas quantas são absorvidas pela agricultura e pela criação do gado. Começamos a entender por que a maquinaria ajuda a criar, como num passe de mágica, massas tão enormes de produtos e a liberar massas tão enormes de trabalhadores. A produção de wearing apparel é realizada por manufaturas que apenas reproduziram em seu interior a divisão do trabalho, cujos membra digesta já encontraram pontos por mestres artesãos menores que já não trabalham como antigamente, para consumidores individuais, mas para manufaturas e grandes lojas, de modo que cidades e regiões inteiras do país frequentemente se especializam em tais atividades, como fabricação de calçados, entre outras coisas. Por fim, e em maior medida, pelos assim chamados trabalhadores domiciliares que constituem o departamento exterior das manufaturas das grandes lojas e mesmo dos mestres artesãos. Nota 265. A milliner e dressmaking inglesas são geralmente exercidas nas residências dos patrões, em parte por operárias que aí residem e trabalham, em parte por trabalhadoras diaristas que residem fora. As massas de material de trabalho, matéria-prima, produtos semi-acabados, etc., são fornecidas pela grande indústria e a massa do material humano barato, disposta bem como se aprouver, é composta por pessoas liberadas pela grande indústria e agricultura. As manufaturas dessa esfera devem seu nascimento principalmente à necessidade do capitalista de ter à sua disposição um exército sempre preparado para entrar em ação em qualquer flutuação da demanda. Nota 266. O comissário White visitou uma manufatura de uniformes militares que empregava entre 1.000 e 1.200 pessoas, quase todas do sexo feminino, uma manufatura de calçados com 1.300 pessoas, das quais praticamente a metade constituída por crianças e adolescentes, entre outros. Children's Employment Commission, segundo reportes, páginas 47, número 319.
Essas manufaturas, no entanto, deixam que a seu lado subsista como sua ampla base a dispersa produção artesanal e domiciliar. A grande produção de mais valor nesses ramos de trabalho, juntamente com o barateamento progressivo de seus artigos, foi e é devida principalmente ao fato de que o salário é o mínimo necessário para vegetar de modo miserável, ao mesmo tempo que o tempo de trabalho é o máximo humanamente possível. Foi precisamente o baixo preço do sangue e do suor humanos transformados em mercadorias que expandiu constantemente a contínua e continua a expandir a cada dia o mercado de escoamento dos produtos para a Inglaterra, em particular também o mercado colonial, onde além de tudo predominam os hábitos e gostos ingleses. Chegou-se por fim a um ponto nodal. A base do velho método, a mera exploração brutal do material de trabalho, acompanhada em maior ou menor medida de uma divisão de trabalho sistematicamente desenvolvida, já não bastava a um mercado em expansão, e a concorrência cada vez mais acirrada entre os capitalistas. Era chegada a hora da maquinaria, a máquina decisivamente revolucionária que se apodera indistintamente de todos os inumeráveis ramos dessa oferta de produção, ou dessa esfera de produção, como as confecções de trajes finos e alfaiataria, a fabricação de sapatos, a costura, a chapelaria, entre outros. É a máquina de costura. Seu efeito imediato sobre os trabalhadores é mais ou menos o de toda a maquinaria, que no período da grande indústria conquista novos ramos da atividade. Crianças muito pequenas são excluídas. O salário dos operários mecânicos se eleva comparativamente aos dos trabalhadores domiciliares, muitos dos quais pertencem aos mais pobres dos pobres. Cai o salário dos artesãos mais bem colocados com os quais a máquina concorre. Os novos operários mecânicos são exclusivamente meninas e moças. Com a ajuda da força mecânica, elas acabam com o monopólio do trabalho masculino em tarefas pesadas e expulsam das tarefas mais leves multidões de mulheres idosas e crianças imaturas. A concorrência avassaladora abate os trabalhadores manuais mais fracos. Em Londres, ao longo da última década, o horrendo aumento da morte por inanição transcorreu paralelamente à expansão da cultura à máquina, ou da costura à máquina. Nota 267. Um exemplo, no dia 26 de fevereiro de 1864, o relatório semanal de óbitos do Register General contém 5 casos de morte por inanição. Nesse mesmo dia, o Times relata um novo caso de morte por inanição. 6 vítimas de morte por inanição numa semana. Registrador-geral. Na Inglaterra, o chefe de registro civil, suas competências abrangiam o sistema inteiro de registro de nascimento, óbitos e divórcios. Nota 1000. As novas operárias que trabalham com máquinas de costura movidas por elas com o pé e a mão, ou só com a mão, operação que elas realizam sentadas ou em pé, segundo o peso, o tamanho e a especialidade da máquina, despendem uma força de trabalho considerável. Sua ocupação se torna insalubre por conta da duração do processo, embora esta seja geralmente menor do que no sistema anterior. Onde quer que se invada oficinas, já por si acanhadas e superlotadas, como na confecção de calçados, espartilhos, chapéus, entre outras, a máquina de costura multiplica a influência insalubre. Citação. O efeito, diz o comissionário Lord, que se experimenta ao entrar nessas oficinas de teto baixo, onde 30 a 40 operários mecânicos trabalham juntos, é intolerável. E é horrível o calor, em parte por causa dos fogões a gás usados para aquecer os ferros de passar, mesmo quando em tais locais prevalecem horários de trabalho estidos por moderados, isto é, de 8 horas da manhã às 6 da tarde. É normal a ocorrência de desmaios de 3 a 4 pessoas por dia. Nota 268. Children Planning Commission, segundo repórter, 1864. Páginas 67, número 406 a 409, página 84, número 124, página 73, número 441, página 68, número 6, página 84, número 126, página 78, número 85, página 76, número 69 e página 72, número 478. O revolucionamento do modo social de produzir, esse resultado necessário da transformação do meio de produção, consuma-se num emaranhado caótico de formas de transição. Elas variam de acordo com o grau em que a máquina de costura se apodera de um ou de outro ramo industrial, com o período em que tal processo ocorre, com a situação pré-existente dos trabalhadores,
com a preponderância da manufatura, do artesanato ou da produção domiciliar, com o aluguel dos locais de trabalho, entre outras coisas. Nota 269. O preço do aluguel dos locais de trabalho parece ser o fator decisivo, razão pela qual é na capital que o velho sistema de delegar trabalho a pequenos empresários e suas famílias foi conservado por mais tempo e retomado mais cedo. Ibidem, página 83, número 123. A última frase refere-se exclusivamente à produção de calçados. Por exemplo, na confecção de trajes finos, em que o trabalho, na maioria das vezes, já se encontrava organizado principalmente sobre a base da cooperação simples, a máquina de costura constitui de início apenas um novo fator da produção manufatureira. Na alfaiataria, na camisaria, na confecção de calçados, entre outros, todas as formas se entrecruzam. Aqui, a produção fabril propriamente dita. Lá, os intermediários recebem do capitalista em chefe ou em chefe a matéria-prima e agrupam de 10 a 50 ou mais assalariados em câmaras ou sótãos, ao redor de máquinas de costura. Por fim, como no caso de toda maquinaria que não constitui um sistema articulado e só pode ser utilizada em escala diminuta, artesãos ou trabalhadores domiciliares também empregam, com a ajuda da própria família ou alguns poucos trabalhadores estranhos, máquinas de costura que pertencem a eles mesmos. Nota 270. Isso não ocorre na confecção de luvas, etc., em que a situação dos trabalhadores se distingue muito pouco da dos indigentes. De fato, atualmente prevalece na Inglaterra o sistema no qual o capitalista concentra um número maior de máquinas em suas instalações e então reparte o produto das máquinas entre os exércitos de trabalhadores domiciliares para sua elaboração ulterior. Nota 271. Children's Second Report, 1864, página 83, número 122. A diversidade das formas de transição não esconde, porém, a tendência à transformação dessas formas em sistema fabril propriamente dito. Essa tendência é fomentada pelo caráter da própria máquina de costura, cuja multiplicidade de aplicação induz a unificação no mesmo prédio e sob o comando do mesmo capital, de ramos de atividade anteriormente separados, em virtude das circunstâncias em que os trabalhos de costura preparatórios e algumas outras operações são executadas de modo mais adequado no local onde se encontra a máquina. E, por fim, por causa da inevitável expropriação dos artesãos e trabalhadores domiciliares que produzem com suas próprias máquinas. Em parte, esse fato já se abateu sobre eles atualmente. A massa cada vez maior de capital investido em máquinas de costura fomenta a produção e provoca a saturação do mercado, que fazem soar o sinal para que os trabalhadores domiciliares vendam suas máquinas de costura. Nota 272. Em 1864, apenas em Leicester estavam em uso 800 máquinas de costura na fabricação de botas e sapatos para a venda de atacado. A própria superprodução de tais máquinas obriga seus produtores, ávidos de encontrar escoamento para seu produto, a alugá-las por um pagamento semanal, criando com isso uma concorrência fatal para os pequenos proprietários de máquinas. Nota 273. Children Employment Commission, segundo reportes, 1864, página 34, número 124. As constantes alterações na construção e o barateamento das máquinas depreciam de modo igualmente constante seus modelos antigos e fazem com que eles só sejam lucrativos quando comprados a preços irrisórios. São utilizados em massa por grandes capitalistas. Por último, como em todos os processos similares de revolucionamento, o elemento decisivo é aqui a substituição do homem pela máquina a vapor. A aplicação da força do vapor se choca inicialmente com obstáculos puramente técnicos, como a vibração das máquinas, as dificuldades de controlar sua velocidade, o desgaste acelerado das máquinas mais leves, entre outras coisas. Obstáculos que, em sua totalidade, a experiência logo ensina a superar. Nota 274. Assim ocorre, por exemplo, no almoxarifado da indumentária militar de Pimlico, em Londres, na fábrica de camisas de Tilly e Anderson, em Londonderry, na fábrica de vestidos da firma Tate, em Limerick, que utiliza cerca de 1.200 braços. Se, por um lado, a concentração de muitas máquinas de trabalho em grandes manufaturas promove a aplicação da força de vapor, por outro, a concorrência do vapor com a musculatura humana acelera a concentração de operários e máquinas de trabalho em grandes fábricas.
Assim, atualmente, a Inglaterra vivencia tanto na colossal esfera da produção de weaving apparel, como na maior parte dos setores da indústria, o revolucionamento da manufatura, do artesanato e do trabalho domiciliar em sistema fabril. Depois de todas essas formas inteiramente modificadas, decompostas e desfiguradas sob a influência da grande indústria já terem reproduzido e até mesmo ampliado há muito tempo todas as monstruosidades do sistema fabril, porém sem os momentos positivos do seu desenvolvimento. Nota 275. Children Employment Commission. Tendency to Factory System. Tendências em direção ao sistema fabril. Segundo Reports, 1864, páginas 67. Neste momento, a indústria inteira se encontra numa fase de transição e experimenta as mesmas mudanças que experimentaram a indústria de renda e tecelagem, entre outros. Ibidem número 405. A Complete Revolution, ou a Revolução Completa, Ibidem página 46, número 318, a época da Children Employment Commission de 1840, a confecção de meias era ainda um trabalho manual. A partir de 1846, introduziu-se maquinaria diversificada, atualmente movida a vapor. Em 1862, o número total de pessoas de ambos os sexos de todas as faixas etárias a partir de 3 anos de idade empregadas na confecção inglesa de meias chegava a cerca de 120 mil. Destas, segundo o Parliamentary Return, de 11 de fevereiro de 1862, apenas 4.063 se encontravam no âmbito da aplicação da Lei Fabril. Essa revolução industrial, que transcorre de modo natural, espontâneo e artificialmente acelerada pela expansão das leis fabris a todos os ramos da indústria, em que trabalham mulheres, adolescentes e crianças. A regulamentação compulsória da jornada de trabalho em relação à sua duração, pausas, inícios e términos, o sistema de revezamento para crianças, a exclusão de toda criança abaixo de certa idade, entre outros, exigem, por um lado, o incremento da maquinaria, nota 276, e a substituição de músculos pelo vapor como força motriz, nota 277. 276. Assim, por exemplo, na produção de cerâmica, a firma Gokram, da Britannia Pottery, de Glasgow, informa: para mantermos nossa escala de produtividade, usamos agora extensivamente máquinas manejadas por operários não qualificados, e a cada dia que passa, estamos mais convictos de que podemos produzir uma quantidade maior do que pelo método antigo. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1865, página 13. O efeito da Lei Fabril é contribuir para a maior introdução de maquinaria. Ibidem, páginas 13 e 14. 277. Assim, logo após a introdução da Lei Fabril nas olarias, verifica-se um grande aumento dos power liggers, ou tornos mecânicos, no lugar dos tornos manuais. Por outro, para ganhar em espaço o que se perde em tempo, tem-se a ampliação dos meios de produção utilizados em comum, os fornos dos edifícios, entre outros. Portanto, em suma, uma maior concentração dos meios de produção e, por conseguinte, uma maior aglomeração de trabalhadores. A objeção principal repetida de modo inflamado por toda a manufatura ameaçada pela Lei Fabril é, em verdade, a da necessidade de um investimento maior de capital para que o negócio se mantenha em sua escala anterior. Porém, no que diz respeito tanto às formas intermediárias entre a manufatura e a produção domiciliar, quanto a esta última propriamente, a verdade é que o solo sobre o qual elas se alicerçam afunda quando se limitam a jornada de trabalho e o trabalho infantil. A exploração limitada da força de trabalho a baixo preço constitui o único fundamento da sua competitividade. A ação, a condição essencial do sistema fabril, sobretudo quando submetido à regulação da jornada de trabalho, é uma segurança normal do resultado, isto é, da produção de determinada quantidade de mercadoria ou do efeito útil intencionado num dado espaço de tempo. As pausas fixadas por lei em sua regulação da jornada de trabalho pressupõem, além disso, que o trabalho seja interrompido súbita e periodicamente, sem prejuízos para o artigo que se encontra em produção. Naturalmente, essa segurança quanto ao resultado e à capacidade de interrupção do trabalho são mais fáceis de se alcançar em atividade puramente mecânica do que aquela em que processos químicos e físicos desempenham um papel importante, como na olaria, na branquearia, na tinturaria, na panificação e na maioria das manufaturas metalúrgicas.
Com a prática, a jornada de trabalho ilimitada, do trabalho noturno e da livre devastação de seres humanos, todo obstáculo natural e espontâneo é logo considerado uma eterna barreira natural à produção. Nenhum veneno elimina pragas com mais segurança do que a lei fabril remove tais barreiras naturais. Ninguém vociferou com tanta força sobre impossibilidades quanto os donos de cerâmicas. Em 1864 foi-lhes imposta a lei fabril e 16 meses mais tarde já haviam desaparecido todas as impossibilidades. O método aperfeiçoado, que consistia em preparar a pasta de argila por pressão e não por evaporação na construção de novos fornos para secagem das peças não queimadas, etc., todas essas melhorias introduzidas pela lei fabril são acontecimentos de grande importância na arte da cerâmica e que evidenciam um progresso com que o século anterior não pode rivalizar. Reduziu-se consideravelmente a temperatura dos fornos, com uma considerável redução no consumo de carvão e ação mais rápida sobre as mercadorias. Nota 278. Reports Inspector Factors, 31 de outubro de 1865, página 96 e 127. Não obstante todas as profecias, não houve aumento do preço de custo dos artigos de cerâmica, mas sim da massa de produtos, ao ponto de a exportação dos 12 meses entre dezembro de 1864 e de dezembro de 65 ter resultado num excedente de valor de 138.628 libras, acima da média dos 3 anos anteriores. Na fabricação de palitos de fósforos, considerava-se uma lei natural que os adolescentes, ao mesmo tempo que engoliam o seu almoço, molhassem os palitos num composto de fósforo quente, cujo vapor venenoso lhes subia até o rosto. Premida pela necessidade de economizar tempo, a Lei Fabril de 1864 forçou a criança de uma dipping machine, ou máquina de imersão, cujos vapores não atingem o trabalhador. Nota 259. A introdução dessa e de outras máquinas na fábrica de palitos de fósforo substitui num de seus departamentos 230 jovens por 32 rapazes e moças de 14 a 17 anos de idade. Em 1865, essa economia de trabalhadores foi incrementada com a utilização do vapor. Assim, nos ramos da manufatura de rendas, ainda não sujeitos à lei fabril, afirma-se agora que os horários das refeições não podem ser regulares, uma vez que são diferentes os intervalos de tempo que diferentes materiais rendeiros necessitam para secar, variando de 3 minutos a 1 hora e até mais. A isso respondem os comissionários da Children's Employment Commissions. Citação. As circunstâncias desses casos são as mesmas da estamparia de papéis de parede. Alguns dos principais fabricantes nesse ramo afirmavam veementemente que a natureza dos materiais empregados e a diversidade dos processos que eles percorrem não permitiriam qualquer interrupção súbita do trabalho sem que isso acarretasse uma grande perda. De acordo com a 6ª cláusula da 6ª seção da Factory Acts Extension, ou Lei de Extensão da Lei Fabril, 1864, foi-lhes concedido um prazo de 18 meses a partir da data de promulgação da lei, depois do qual teriam de se ajustar às pausas para descanso especificadas pela Lei Fabril. Nota 280. Children Employment, segundo report, 1864, página 9, número 50. Mas, mal a lei receber a sanção parlamentar, e os senhores fabricantes também descobriram os males que esperávamos a introdução da Lei Fabril não se efetivaram. Não achamos que a produção esteja de modo algum paralisada. Na verdade, produzimos mais no mesmo tempo. Nota 281. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1865, página 22. Como se vê, o parlamento inglês, a quem certamente ninguém há de acusar de genialidade, chegou por meio da experiência à conclusão de que uma lei coercitiva pode simplesmente remover todas as assim chamadas barreiras naturais da produção, contrária à limitação e regulamentação da jornada de trabalho, razão pela qual, com a introdução da Lei Fabril, num ramo industrial é fixado um prazo de 6 a 18 meses, dentro do qual o fabricante é incumbido de eliminar os obstáculos técnicos. O dito de Mirabeau, impossible, ne me dites jamais ce bête de moi, impossível? Jamais me digam esta palavra imbecil. Vale particularmente para a tecnologia moderna, mas, se desse modo a Lei Fabril acelerar artificialmente a maturação dos elementos materiais necessários à transformação da produção manufatureira em fabril,
Ela, ao mesmo tempo, acelera, em virtude da necessidade de um dispêndio aumentado de capital, a ruína dos pequenos mestres e a concentração do capital. Nota 282. Em muitas manufaturas antigas, os aperfeiçoamentos necessários não podem ser introduzidos sem que haja um dispêndio de capital acima dos meios de muitos dos proprietários atuais. Uma desorganização transitória acompanha necessariamente a introdução das leis fabris. O grau dessa desorganização está em proporção direta com a grandeza dos abusos a serem remediados. Além dos obstáculos puramente técnicos e tecnicamente superáveis, a regulamentação da jornada de trabalho se choca com hábitos irregulares dos próprios trabalhadores, especialmente onde predomina o salário por peça e onde o desperdício de tempo numa parte do dia ou da semana, por ser compensado posteriormente por trabalho adicional ou trabalho noturno, método que embrutece o trabalhador masculino adulto e arruína seus companheiros de idade matura do sexo feminino. Nota 283. Nos altos fornos, por exemplo, o tempo de trabalho é em geral muito prolongado na parte final em decorrência do hábito dos trabalhadores de folgarem às segundas-feiras e eventualmente em parte ou totalmente também na terça-feira. Children Employment Commission, terceiro report, página 6. Os pequenos mestres têm geralmente horários de trabalho muito irregulares. Perdem 2 ou 3 dias e depois trabalham toda a noite para se ressarcirem. Quando têm filhos, eles sempre os empregam. Ibidem, página 7. A falta de regularidade para começar o trabalho é estimulada pela possibilidade e a prática de compensar o prejuízo mediante o sobretrabalho. Ibidem, página 18. Em Birmingham, perde-se o tempo enorme, folgando parte do tempo e esfalfando-se durante o restante. Ibidem, página 11. Embora essa irregularidade no dispêndio de força de trabalho seja uma reação primitiva e natural espontânea contra o fastio próprio de um trabalho monótono e maçante, ela também surge em grau incomparavelmente maior na anarquia da própria produção, que por sua vez pressupõe uma exploração desenfreada da força de trabalho pelo capital. Além das variações periódicas gerais do ciclo industrial e das oscilações particulares do mercado em cada ramo da produção, ocorrem também a assim chamada temporada, regulada seja pela periodicidade das estações do ano, mais favorável à navegação, seja pela moda e a urgência de atender no menor prazo possível as encomendas surgidas repentinamente. O hábito dessas encomendas súbitas se expande com as ferrovias e a telegrafia. Citação. A expansão do sistema ferroviário por todo o país, diz, por exemplo, um fabricante londrino, estimulou muito o hábito das encomendas de curto prazo. Agora os compradores vêm de Glasgow, Manchester e Edimburgo a cada 2 semanas, ou então compram por atacado nos grandes armazéns da City, os quais fornecem as mercadorias. Fazem encomendas que têm de ser atendidas imediatamente, em vez de comprarem as mercadorias do estoque, como antes era o costume. Em anos anteriores, sempre conseguíamos adiantar o serviço durante a estação baixa para a demanda da temporada seguinte, mas agora ninguém pode prever qual será, então, o objeto da demanda. Nota 284. Children Employment Commission, 4 report, página 32. A expansão do sistema ferroviário, segundo se afirma, contribuiu em grande medida para que esse costume de formular encomendas repentinas para os trabalhadores. As consequências disso são o ritmo acelerado, a negligência quanto aos horários da refeição e a realização de horas extras. Ibidem, página 31. Como no caso dos obstáculos técnicos, esses assim chamados hábitos de negócio foram e são declarados por capitalistas interessados como barreiras naturais, postas à produção, um clamor predileto dos lordes algodoeiros à época em que a lei fabril os ameaçava pela primeira vez. Embora sua indústria, mais do que qualquer outra, esteja fundada no mercado mundial e, portanto, na navegação, a experiência prática os desmentiu. Desde então, todo pretenso obstáculo ao negócio é tratado pelos inspetores de fábricas ingleses como pura impostura. Nota 287. No que diz respeito à perda de negócio em virtude do não cumprimento de pedido de embarque no prazo devido, recordo que esse era o argumento preferido dos donos das fábricas em 1832,
e 1833. Nada do que agora se pudesse alegar sobre esse assunto teria a força que tinha antes, de o vapor ter reduzido pela metade todas as distâncias e estabelecido novas normas para o tráfego. Submetida à verificação dessa afirmação, mostrou-se outrora como defeituosa, e isso certamente não seria diferente se fosse agora submetida a uma nova prova. Reports of Inspectors, 31 de outubro de 1862, páginas 54 e 55. As investigações profundamente conscienciosas da Children Employment Commission demonstram, de fato, que em algumas indústrias a regulamentação da jornada de trabalho não fez mais do que distribuir uniformemente ao longo de todo o ano a massa de trabalho já empregada. Nota 288. Children Employment Commission, terceiro report, página 18, número 118. Que tal regulação foi o primeiro freio racional aplicado aos volúveis caprichos da moda. Nota 289. Já em 1699, John Bellers observava: a incerteza da moda aumenta o número dos indigentes. Ela causa dois grandes males. Primeiro, os oficiais passam a sofrer com uma miséria no inverno por falta de trabalho, já que os comerciantes varejistas e os mestres tecelões não se arriscam a investir seus capitais para manter ocupados os oficiais até que chegue a primavera e saibam qual será então a próxima moda. Segundo, na primavera não há oficiais o bastante, de modo que os mestres tecelões têm de atrair muitos aprendizes para poderem abastecer o comércio do reino em um quarto ou metade do ano. O que arranca o lavrador do arado esvazia o campo de trabalhadores, em grande parte abarrota a cidade de mendigos, e no inverno mata de fome alguns que se envergonham de mendigar. John Bellers, citação página 9. Caprichos da moda. Homicidas, carentes de sentido e por sua própria natureza incompatíveis com o sistema da grande indústria, que o desenvolvimento da navegação transoceânica e dos meios de comunicação em geral suprassumiu a base propriamente técnica do trabalho sazonal. Nota 290. Children Employment Commission, quinto report, página 171, número 34. Que todas as demais circunstâncias pretensamente incontroláveis são varridas pela construção de novos edifícios, pelo incremento de maquinaria, pelo aumento do número de trabalhadores simultaneamente empregados e pelo efeito retroativo que isso gera sobre o sistema do comércio atacadista. Notas 291 e 292. Assim se afirma, por exemplo, nos depoimentos de exportadores da Bradford. Sob essas circunstâncias, obviamente não parece necessário que rapazes trabalhem nos grandes armazéns mais do que 8 horas da manhã às 7 ou 7:30 da noite. Trata-se simplesmente de uma questão de mão de obra adicional e de mais investimentos. Os rapazes não precisam trabalhar até tão tarde da noite se seus patrões não fossem tão ávidos por lucros. Uma máquina adicional não custa mais do que 16 libras ou 18 libras. Todas as dificuldades provêm da insuficiência de instalações e falta de espaço. Ibden, página 171, número 35, 36 e 38. 292. Ibden, página 31, número 82. Um fabricante londrino, que de resto considera a regulamentação forçada da jornada de trabalho um meio de proteção dos trabalhadores contra os fabricantes e dos próprios fabricantes contra o comércio atacadista, afirma: a pressão em nosso negócio é causada pelos exportadores que querem, por exemplo, enviar mercadorias num veleiro para que alcancem seu destino em determinada temporada, e ao mesmo tempo pretendem embolsar a diferença do frete entre um veleiro e um navio a vapor, ou entre dois navios a vapor. Escolhem aquele que zarpa primeiro, visando chegar ao mercado estrangeiro antes de seus competidores. Entretanto, o capital, como ele mesmo reiteradamente declara pela boca de seus representantes, só consente em tal revolucionamento sob a pressão de uma lei geral do Parlamento, que regule coercitivamente a jornada de trabalho. Nota 293. Isso se poderia evitar, diz um fabricante, por meio da ampliação das instalações sob a pressão de uma lei geral do Parlamento. Ibden, página 10, número 38.